amazing stories. Olá, Carlos, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde. Hoje há aqui a primeira Avaria na Realidade, que é o podcast que começa com uma intervenção deste teu escravo. Invertida. Invertida, exatamente. Mas começamos bem. Eu como propus o tema, talvez possa só fazer uma pequena abordagem e depois irmos fazendo o habitual, desfiando aqui alguma conversa entre nós. Mas posso interromper, não posso? Sempre que quiseres. Sempre que quiseres. Até porque tu és amável, mesmo quando dizes que eu sou uma pessoa antipática. Eu não disse que tu eras uma pessoa antipática. Tiveste algumas atitudes, enfim, metaforicamente falando, menos simpáticas. Eu acho isso é muito estúpido da tua parte, que é o tema que nos traz hoje. Eu queria... Sim, senhora. Já vamos falar sobre isso oportunamente, mas dá-me então a tua razão para nós falarmos... Exatamente. É sempre aquilo que eu gosto. Na verdade... O porquê, não é? Na verdade, eu abro, mas o prazer que eu tenho, e tu já sabes isso, é a razão que te leva a ter essas... Esta curiosidade essa mútua, exposição. É muito bom. Até porque ainda há pouco estamos a falar sobre isso. Genuinamente, aquilo que me traz aqui é este prazer de comunicar. E comunicar, eu detesto ouvir-me falar. Mas olha, essa parte tu consegues disfarçá-la muito bem. É verdade. Tem momentos. Nós estamos aqui na confraria dos elogios, nas casas de trações mútuas. É verdade, mas sabes que eu gosto de me ouvir falar no pensamento dos outros. É bonito. Fui agora muito poético, não fui? Bastante. Não me saí tão bem, mas pelo menos aliviei o golpe que me deste. Mas compensa a cor da tua camisola. Graças a Deus. Diz-me. Como habitualmente eu tenho feito este pequeno truque de usar uma cábula no fundo para me inspirar, e no fundo isto era um pouco inicialmente os filmes sobre os quais eu gostaria de partilhar com algumas ideias, que eram talvez os filmes, se calhar os mais óbvios, não é? O Equilíbrio, o Gattaca, o 1984, não é? Um belíssimo livro. Os Filhos do Homem, que eu sei também é um filme que tu gostas. O Fahrenheit, o 451 e o Elegível do Carpenter. E depois estava a olhar para isto e pensar em algumas coisas que eu pudesse dizer, e decidi que não queria falar sobre isto, que o que eu queria mesmo era usar um amigo nosso, um amigo que é... Neste momento o Carlos Costa está a pensar assim, o que é que aí vem? O que é que este malandro antipático está a preparar? Qual a armadilha deste predador? Mas porquê que me traz outra vez essa magnífica... Belíssima pergunta. Ainda bem que a colocas, porque eu, por acaso, isto foi um improviso agora, mas já que tu falas sobre isso... Mas saíste bem. Por acaso devo dizer que faz-nos falta ter este apoio visual. Porque estamos a falar de narrativas visuais, essencialmente, e faz-nos falta esse truque que tu arranjaste. Devo dizer-te que é uma singela e inteligente intervenção. Obrigado. Eu uso estou a falar a sério. Não era um truque. Deixa-me só dizer um pequeno parênteses. A eficácia disto contigo, eu lembro-me de um episódio em que eu tinha aqui o póster do Georges Méliès, do Viagem na Lune, e tu várias vezes estavas a falar, e estavas a olhar para o póster e depois fazias até... É inspirador nesse sentido, não é? É porque a imagem é um repositório que me ajuda, a mim pessoalmente, porque sou essencialmente um pensador visual, depois desfiar. Muito bem. Desfiar. Eu já lá iria então porque é que eu escolhi o Griffin dos Homens Negros para falar sobre distopias, quando não é isso que trata. Olha, mas deixa-me interromper outra vez. Antes de irmos para essas sugestões que tens aí, que tem alguma curiosidade até para mim, e em alguns casos algum prazer especial, porquê que tu gostas tanto de distopias? Certo. Diz-me, isso é que para mim é importante. Excelente. Aliás, eu até preferia falar hoje um bocadinho mais. Eu prometo não sovar. Embora, Guilherme, desculpa, tenho que assumir, eu já confessei, eu fui ao confessionário antes de virmos para aqui e disse ao Adelino, eu não gosto de distopias. O que eu não disse é que eu não gosto mesmo nada de distopias. E já vou explicar porque é que não gosto. Okay? Ao que eu respondi, se não gostas de distopias é porque não percebes o mundo onde tu vives. Eu aí fiquei errado. Mas eu tenho já uma resposta para isso. Mas já vou primeiro. Fala no teu gosto especial nas distopias. Então eu vou usar um bocadinho o truque que eu acho que resultou sobre aquilo que era a ficção científica para mim. E porque é que, no fundo, eu quando olho para estes filmes, não é, vejo aqui algumas características mais ou menos comuns. Quantos critérios é que tinhas? 30 e quantos? Tinha 6. 6 critérios.
Mas eles têm que ficar escritos, que é para eu poder orientar-me, porque só tenho um. Eu estou acesso a um, não pode ser. Eu usei um truque que eu fiz um spin-off do nosso podcast e estou a usar nas aulas com legendas e tudo. Uau! Isso é genial! Não Estás sei, um não passo sei. à frente. Não sei se estou, porque na verdade é estranho estar-me a ouvir a mim próprio Legendado. legendado na sala de aula. E pensei assim, pá, que tipo tão inteligente. Fantástico, Depois olho para a tela, não, sou eu. Muito bem, fala-me sobre a distopia. Já estamos a entrar aqui numa distopia Exatamente. de conversa. Mas eu gosto, eu vou dizer isto, eu gosto genuinamente deste podcast e desta conversa contigo. E isto, para mim, independentemente de todo o resto... Não, mas isso é mútuo. É isto. Do coração de cabeça é mútuo. É verdade, é verdade. E estes filmes, enfim, nós temos várias propostas. Porque é que eu, de facto, gosto deste tipo de filmes de caráter distópico? Em primeiro lugar, porque cumpre ou responde àquilo que para mim é uma essência da ficção científica, que é propõe reflexões sobre a sociedade humana e sobre a nossa própria natureza. Segundo, tem um princípio narrativo que para mim, como historiador, que me ajuda, e talvez seja esta a minha questão que às vezes nos faz divergir um pouco, que é, tem alguma coisa que organiza a narrativa, e neste caso são mundos pós-apocalípticos. Apocalípticos? Sim. Apocalípticos. E trata-se disto, não é? De olhar para o futuro, mas quando se olha para o futuro, e para estes vários filmes, não é um futuro qualquer. Para o É um qual se futuro olha. variado. Exatamente, é um futuro que não deu certo. É um futuro avariado. Exatamente, Carlos, exatamente isso. Na verdade, eu acho que nem sequer é um futuro que não deu certo, são diferentes versões do futuro. E é por isso que eu acho que é preciso entender o presente para entender estas várias versões do futuro, e se calhar já estás a perceber porque eu escolhi o Griffin como inspirador. Fala sobre aquilo que é o progresso de hoje e como é que será a vigilância tecnológica da amanhã. Fala sobre como é que é a desumanização do presente e como é que será o controle emocional através de produtos químicos no futuro. Fala sobre a democracia de hoje e sobre como é que no futuro esta organização social se vai ser determinada por ideias, desculpa a redundância, determinísticas. Portanto, é olhar para o presente e ver, no fundo, como é que uma questão que hoje nos preocupa seria se fosse a regra. E trata, e vou terminar dizendo isto, de uma questão que também me é cara na ficção científica, além de serem reflexões sobre as sociedades humanas e sobre a nossa natureza. É a morte do livre-arbítrio, ou seja, da nossa capacidade de tomar decisões. E todas estas personagens, aquilo que elas fazem é desafiar a regra. Neste sentido, para mim, a distopia interessa-me porque são narrativas de transgressão. E eu revejo-me muito nisso. Na ideia de ser a ovelha negra, de transgredir, de tentar fazer diferente. E por fim, e sendo isto, se concordares que isto são versões do futuro, partem daquilo que é, ou que são estas distorções que eu agora falei sobre as questões da ciência, da tecnologia, da própria democracia, mas são, e eu acho que isto é que pode ser um bocadinho polémico para ti, se calhar vais depois discordar de mim, sendo distorções de realidade, ou vou usar uma expressão que tu tens e da qual eu gosto muito, sendo avarias, eu acho que são provisoriamente ficcionais. Ou seja, se nós não fizermos nada, se nós nos mantivermos na ignorância, Sim. na intolerância, na nossa incapacidade de gerar empatia pelos outros, Sim, tens razão. alguma destas distopias Pode facilmente e fatalmente acontecer. Sim. pode fatalmente sair do campo da ficção e tornar-se na realidade. É por isso que eu trouxe esta belíssima personagem, e agora vou mesmo terminar, porque no filme que tu propuseste, Nos Homens Negros, ele tem esta enorme habilidade que é, ele consegue ver o futuro, mas vê diferentes futuros e não sabe qual dos futuros é que se vai concretizar. Eu acho que isso é um dom, que ao mesmo tempo é um castigo. E tem talvez outras características que, aliás, o rosto dele dizem que é, ele representa esta capacidade de compreender a necessidade de haver um equilíbrio entre tudo o que se passa à sua volta. Segunda questão, introduz também aquele elemento de que a teoria do caos, pequenos eventos, que nós achamos que são coisas irrelevantes, podem gerar caos em sistemas que são ordenados, tal como as sociedades. Depois tem o conhecimento, nesta sua simpatia, que ele ajuda os homens negros, não é, a salvar o mundo da ameaça alienígena. E, por fim, tem esta característica que é um bocadinho nossa, dos três, que é a empatia. Ele sente empatia pelas pessoas, e ele é um alienígena, e também, lindo, por todos os seres do universo. Portanto, eu acho que o Griffin, para mim, é inspirador, porque compreende, porque tem conhecimento e porque tem empatia. E nós, ou somos todos um bocadinho do Griffin,
neste sim, mundo, então estamos metidos a caminho de um... ou a contingência da narrativa vai se transformar na própria realidade. Daí eu há pouco ter feito aquele comentário um pouco até agressivo, o que nem sequer é habitual a mim, Não. dizer que só quem gosta das distopias é que não está preocupado com o presente ou que não está a compreender o presente. Então, era neste sentido, e é neste sentido que me mobiliza o meu gosto pelas distopias. E de facto essa personagem, mais do que tudo, tem simpatia também, além da simpatia. Esta expressão dele, não é? Não, e é genial porque está a olhar para a câmara, por isso é que o grande truque que está exatamente nesse detalhe. E é um homem que, apesar de ter este aspecto às vezes um bocadinho apatetado, Isso completamente. é profundamente um conhecedor, tem conhecimento, tem sabedoria, não é? E consegue transcender a realidade humana. Exatamente. Mas deixa-me só então pôr um ponto de entendimento na minha fraca simpatia por distopias. As distopias são, parece-me, das tantas que eu já vi, e são tão fáceis de termos essa solução narrativa, hoje cada vez mais, que na maior parte dos casos a distopia é um reflexo fortemente metafórico da realidade naquele instante. O 1984, se pensarmos de uma forma direta, não diz tanto hoje, diz quando foi criado. Porque a metáfora era a metáfora do universo soviético. Portanto, as distopias têm este peso muito forte do presente. Vou fazer-te uma pergunta, ou seja, tu achas que a distopia fixa um certo momento? Está presa ao presente em que é criada, em que é projetada. Porque, na verdade, tu tens razão nesse sentido, é de facto uma forma de olhar para a realidade. Esta realidade, assim, vista no seu pior, dará, e com uma fratura, dará nisto. Por isso é que esta ideia de um futuro alternativo é sempre, parece-me à partida sempre um desafio pouco interessante. Mas, desculpa, mas porquê? Se nós estamos a falar sobre utopias, eu perceberia o que tu disseste agora, mas tu falaste num futuro alternativo. Mas aquilo que a distopia sugere é que não há exatamente um futuro alternativo. Não, é um futuro alternativo para a realidade em que nós nos encontramos. Não, mas não é. O que eu acho é que é uma consequência da nossa realidade. Caso nós não façamos nada, não é? Nesse sentido é uma alternativa, certo? No presente, ou seja, mas aquilo é muito determinista, ou seja, se nós não mudarmos aquilo, estamos quase... Há um pressuposto que sim, aquilo aconteceu porque, sem dúvida, mas é uma alternativa à realidade presente. E, portanto, se olhares bem para as realidades, por exemplo, Metrópolis, é curioso porque o Metrópolis encaixado nos tempos de hoje tem lá um aspecto que nós iremos falar oportunamente uma destas sessões, mas em si parece deslocado, parece difícil de olhá-lo como uma projeção da nossa realidade, percebes? Tu podes fazer um esforço, podes usá-lo como um mapa metafórico, mas é muito difícil. O Eles Vivem, por exemplo, com alguma curiosidade, do Carpenter, é talvez aquele que tem lá dentro uma metáfora que é facilmente replicável a todas as realidades, as presentes e as futuras e até passadas. E qual é, na perspectiva de um homem politicamente liberal, qual é que é, na tua opinião, essa perspectiva distópica que o Carpenter traz com o Eles Vivem? É que é a questão, não diria platónica, diria aristotélica, porque eu sou um antigo platónico primário e um absoluto e convicto aristotélico. Mas na prática, independentemente desta opção, que não é nada liberal, bem pelo contrário, aquilo que verdadeiramente está lá é o princípio de que por dentro há uma outra dimensão oposta. E os alienígenas não são visíveis, são invisíveis, porque se parecem connosco. Portanto, na verdade, nós temos... Eu tenho 3 alienígenas em casa. Eu estou a segurar-me, quando eu puder discordar-te... Espera, deixa-me. Eu tenho 3 alienígenas, tenho mais em casa, que são 3 cães. E cada um parece que vem de um planeta completamente diferente. Mas, de facto, são alienígenas nesse sentido. Agora, transportar esta metáfora para o outro pode ser um alienígena que tu não sabes. Só se tiveres uns óculos especiais... Claro que é também uma metáfora. É que tu podes perceber que o que está ali dentro é uma criatura que não faz parte deste mundo, quer dizer, não pode ser humana, na verdade. Portanto, essa metáfora, sim, e por isso é que eu gosto tanto desse filme, é
é uma das poucas que é sucessivamente replicável em diferentes realidades. Mas deixa-me só dar-te um exemplo. Aquilo que eu acho curioso no universo da distopia é quando a própria distopia se põe em causa. Há um filme espetacular, fantástico, chamado Brasil. O filme é de 1985. Mas a distopia é tal ordem desconexa que coloca o presente do filme no meio do século XX. Portanto, não vai para um futuro consequente, Sim, vai para alguns um passado que não é assim tão distante. Claro que também tem uma forte metáfora por trás disso, mas vamos falar nesse aspecto agora. Mas não vai adiante, inverte completamente. E portanto, essa perspectiva deixa-nos completamente reféns de uma razão que, como estava a dizer, não se consegue descobrir. Mas porquê? Mas que raio de alternativa? O que é que se passa? Onde é que as coisas avariaram para aquilo ter acontecido daquela maneira? Será que é uma história alternativa à nossa? Claro que sim, como é evidente. Portanto, nesse sentido, não é provavelmente uma distopia no sentido mais claro do termo. Mas também devo dizer que tenho uma distopia que sou um fervoroso adepto, que é o Sleeper, de Woody Allen, de 1973. Mas eu já vou falar. Estou a oportunidade agora de colocar as luvas e vir ao meio. Já lá vamos. E o já lá vamos não é um truque. Eu sei. É um atalho. É um atalho, é. Vamos embora. Vamos abrir a porta e não sei se posso dizer isto, só como parentes. Nós esta manhã, eu tive a assistir a uma parte de uma aula do professor Carlos Costa e estamos a trocar umas ideias sobre a forma como nós dois lidamos com a narrativa e como storytelling e com este podcast. E o Carlos Costa, como as pessoas que acompanham o podcast, que são imensas, já sabem, várias vezes usa este recurso linguístico, e o Guilherme vai acompanhando disso, dizer o já lá vamos. E eu sempre achei que lá já lá vamos que era um teaser. Eras tu a seduzir, ou seja, tu abris a porta, dizias lá vamos, a porta é esta, e depois ias fazer a tua narrativa e deixavas a porta aberta para que nós depois possamos ir lá espreitar. Ou seja, que tu nunca não fechas o ciclo narrativo nesse sentido, para que nós possamos ter essa curiosidade de ser seduzidos para abrir a porta. E várias vezes aconteceu aqui neste podcast, imensas vezes, eu não ter visto as coisas como estavas a ver, e depois, quando nós abrimos a porta e entramos, não é? Temos essa curiosidade, vemos coisas que não tínhamos visto. O que não é o caso do que acabas de fazer agora, em relação a eles virem. Então, estes filmes que eu escolhi o Gattaca tinha falado sobre isso. Estás a olhar para mim com um olhar de tal forma determinado que eu até vou evitar o contacto visual. Diz-me, vá. Escolhi o Gattaca na altura que nós falámos porque fala sobre o determinismo genético, ou seja, a sociedade organizada hierarquicamente em função do nosso mapa genético, não é? E são os perfeitos que triunfam na sociedade. O que é curioso, lembrei-me agora, que o objetivo da personagem, que é geneticamente imperfeita, é sair daqui, e o sair daqui nós nunca vemos para onde é que ele vai, porque o filme acaba com o que estão a sair, nós sabemos o que é, mas sabemos que eles querem sair daqui. Portanto, o Gattaca tem essa coisa da questão do determinismo genético. O Equilibrium, que tu fizeste favor de há pouco tempo de me reenviar, trata do controle das emoções humanas, não é? É muito através da leitura, daquilo que nos une, não é? Então, quando nós matamos a palavra, quando nós matamos o livro, matamos também aquilo que nos liga. O Fahrenheit é um filme um pouco diferente, não é? O Fahrenheit, porque trata da liberdade de pensamento e de expressão. Os livros são incendiados. O que é curioso nesta distopia é que os bombeiros não apagam os incêndios, portanto, os bombeiros pegam fogo aos livros. Falaste também há pouco de um livro, de um filme que também me tocaram, 84, que trata também disso, a liberdade de expressão, de não haver emoções. E, aliás, tem uma frase que é genial. Eles estão a purificar a língua. A ideia é, se tu não conheces uma palavra, não tens o conceito. Se não tens o conceito, não lutas por ele. Se eu apagar a palavra liberdade do dicionário, tu não conheces a palavra, não conheces o conceito, logo não lutas pela liberdade. E a nova língua trata disso, não é? De uma purificação da palavra. E há lá um momento em que os operários estão reunidos naquele refeitório, alimentados a gin e a produtos químicos, e são sempre vigiados pelo Big Brother, onde há alguém que diz que, no fundo, estão já não sei quantas edições do novo dicionário da nova língua, e ele depois diz que coisa bela que é matar as palavras. Portanto, eu vejo nestes filmes, no fundo, isso, quando querem, no fundo, destruir a realidade, matam as emoções, a nossa capacidade de gostarmos uns dos outros, matam a palavra, matam o pensamento, matam aquilo que nos caracteriza como seres humanos. E o Eles Vivem, e agora sim vou lá, não trata diretamente, na minha opinião, evidentemente, nenhuma destas questões. Trata-se de uma coisa, eu percebo as tuas reservas políticas em assumi-lo,
O filme começa com uma série de cartazes que induzem a obediência, o consumo e a obediência. E as pessoas, quando colocam de facto aqueles óculos, é um tipo de wrestling, não é? Esse ator que vem no fundo ensinar-nos que até os brutamontes, Sobretudo os brutamontes, veem aquilo que os outros só conseguem ver. Ele coloca os olhos e de facto vê o que está por trás, que é o mundo a preto e branco. Aquilo que eu vejo ali, e a própria figuração do alienígena, no fundo, são seres humanos, mas descarnados, não é? Só com o músculo. O que eu discordo são estas duas coisas. A primeira é que eu acho que o alienígena não são os outros, somos nós próprios, numa outra perspectiva. E acho que isto é uma profunda crise ao consumo e ao hipercapitalismo, à obediência de comprar, de não pensar, o culto do dinheiro. Eu acho que o Carpenter, na minha opinião, tem esta crítica que é, acho que é uma crítica, e o filme dos anos 80, estamos a falar de um período específico da história dos Estados Unidos, acho que é uma crítica profunda ao nosso consumismo, ao nosso hiperconsumismo, ao hipercapitalismo e a este foco obsessivo, não é? Pelos bens materiais, pela obediência, que nós, focados nas marcas, na compra, etc. O filme não é um filme genial além disto, e eu sei que tu não gostas muito destas reflexões mais políticas, e eu percebo as tuas reservas em criticares o capitalismo, mas no Carpenter eu vejo muito isso nesse sentido. Eu não critico o capitalismo, mas critico o capitalismo, como é evidente. Não critico porque estou cá e aceito as regras do jogo. Critico o capitalismo porque, obviamente, como diria o Churchill em relação à democracia, pode não ser a melhor solução, mas é a única que nós conhecemos. E às vezes estas questões não são nada fáceis e, de facto, é pernicioso o sistema em que nós estamos. Eu, por acaso, aí vejo... mas esse o Eles Vivem talvez nos desse, será para um debate mesmo mais determinado em termos políticos de metáfora. Porque eu não vejo essa dimensão política nesse sentido. Embora tenhas toda a razão, porque há de facto esse motor do consumo. Mas isso é uma narrativa que está a camuflar verdadeiramente a parte mais importante. Portanto, nesse sentido, tens razão. É uma narrativa que esconde a realidade das coisas, não é? As pessoas estão fechadas naquele circuito, mas mais importante do que isso, mas para mim é sempre a questão da dimensão humana, porque, mais uma vez, é a única que eu conheço verdadeiramente. Aquilo que é mesmo curioso é essa capacidade de ver o que há seres humanos que não são seres humanos. Tu, quando dizes convictamente que não gostas de distopias, é mesmo convicção tua? Ou seja, é mesmo uma questão de gosto como estético? Ou... Claro que não. É só na limitação em termos de fechar completamente. Quer dizer, parte de um colapso imediato da realidade. E normalmente as explicações para o colapso são rudimentares. Porque essa é que é a parte interessante. Não é o estarmos num estado pós-apocalipse ou outra coisa qualquer, para funcionar como distopia, mas é ir à razão que levou àquele estado. E isso não é assim tão trabalhado na narrativa, até porque não dá, provavelmente, material rico e suficientemente interessante para nos... a levar a querer descobrir. Para mim, uma pergunta final. Tu, se tivesses que imaginar uma distopia, qual é que seria, no fundo, olhando para o mundo contemporâneo, não é? E se nós concordarmos que parte do presente, qual é que seria, no fundo, a avaria contemporânea que tu vês que, se fosse exponenciada daqui a 20, 30, 50, 100 anos, que podia se tornar a regra? Boa questão. É simples, a capacidade de pensamento telepático. Acho que ia ser um sarilho tremendo, ia ser uma violenta transformação humana. Não sei até que ponto, porque é talvez a dimensão mais sagrada que há na natureza humana, é a privacidade de pensamento, impedimento de tudo. E essa questão que há bocado falaste, já me tinha esquecido de 1984, de apagar as palavras. Isso é uma velha questão que é muito curiosa e sobre a qual eu tenho muitas coisas para dizer, que é,
Se a palavra desaparecer, o conceito desaparece? Não. Não. Isso é uma velha questão até mesmo linguística. Não porque nós não temos formas de pensamento exclusivamente e blindadamente verbais. Nós também temos outras formas de pensamento. Portanto, obviamente que a palavra traz uma concretização. A palavra é a concretização de uma coisa que não se vê, não é? De uma coisa que não está. E, portanto, nesse sentido, é a ferramenta mais maravilhosa que temos, porque nós podemos chamar tudo o que está e o que não está, ou o que sabemos e o que não sabemos, através das palavras. Sem dúvida nenhuma. Mas não é exclusivamente a única forma de pensamento. E de facto, deixa-me só terminar, porque e eu vou voltar novamente ao Sleeper do Woody Allen, porque o Sleeper é muito simples. É a história de um homem que, por erro, foi ao hospital. Ele tem uma loja de produtos alimentares saudáveis. Estamos nos anos 70, certo? E ele vai fazer uma operação e num processo, claro, de caráter burocrático, é congelado. Através do processo de criogenia, e fica durante 200 anos criogenado. Portanto, quando ele é novamente ressuscitado, ele está 200 anos depois do momento que tinha ido ao hospital fazer uma intervenção cirúrgica. Mas, na verdade, a história é só entre esta criatura, que é o Woody Allen, que tem, aquele bom aspecto, aquela finíssima figura, que se apaixona por uma mulher da alta sociedade, e ela, supostamente por ele, só que ela é, obviamente, de um mundo e de uma realidade completamente diferente, e ela acaba depois por entrar numa aventura louca e acaba por descobrir, anos 70, que afinal de contas há uma coisa que nunca tinha pensado, é que o amor livre é fantástico. E depois, no final de toda a grande aventura de se encontrarem e de se perderem, ela diz-lhe que é estranho porque ele não acredita nem na ciência, nem em Deus. Em que é que ele acredita? E ele acaba por dizer, nas duas coisas que são certas, só acontecem uma vez na vida: morte e sexo. Portanto, a distopia, quando fala sobre justamente esta dimensão, olha para o lado humano e não para a estrutura da realidade, usa a estrutura da realidade para nos projetar para outro contexto, aí sim. Mas não são assim tão fáceis de encontrar. Mas vamos continuar. Sim, até temos sequer mais um podcast para falarmos mais uma voltinha no carrossel. Até porque vale a pena. Eu espero que depois possas desenvolver essa tua ideia sobre o que é um mundo distópico, não é? No fundo, qual é que seria o teu medo, não é? Contemporâneo, se isso depois se vier a concretizar, não é? Sabes que aceitas este desafio? Sei perfeitamente. A Estrada é um filme que me violenta tremendamente por causa disso. Porque é talvez o mais cru que há na dimensão distópica mais provável da nossa realidade. É terrível. É terrível, terrível. Porque, mais do que tudo, o que está lá em causa é o maior dos perigos. E o maior dos perigos é a coisa mais simples de todas: é o canibalismo. É de uma violência inacreditável. Mas depois voltaremos. Tema para o próximo podcast. Até Obrigado. breve, Guilherme. Antes de acabar, pergunta rápida para o Sr. Carlos: utopia ou distopia? Realidade, sempre. Ui, opção C. Sim. Sem dúvida. Obrigado. Abraços. Até breve. Amazing stories.